um homem estranho e misterioso chega ao pequeno povoado de Lago. Ao descobrir que 3 foras da lei estão a caminho da região para aterrorizá-la, ele tenta unir seus habitantes para preparar uma recepção não muito calorosa para eles. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme O Estranho Sem Nome de 1973 e vamos para mais um resumo top! Ambientado no Velho Oeste, a história começa com um homem conhecido como O Estranho, mas chamaremos ele de um forasteiro, que está cavalgando pelo deserto imenso com uma determinação inabalável. Ele chega a Lago, uma pequena e isolada cidade mineradora, onde todos os habitantes o observam com curiosidade. Desde o xerife até as donzelas da cidade, ninguém permanece indiferente à sua chegada, e o silêncio é absoluto. Após amarrar o pé de pano, o forasteiro entra na taverna local e pede uma garrafa de licor. Enquanto os homens do balcão o observam fixamente, outros homens se aproximam e finalmente rompem o silêncio, comentando que desocupados como ele não costumam ficar em Lago, pois a vida lá é bastante selvagem, e duvidam que ele consiga acompanhar o ritmo. Longe de se sentir intimidado, o forasteiro dá a impressão de que vai sacar seu revólver, mas na verdade apenas pega sua garrafa, deixando a maioria dos rivais assustados. Sim, ele é muito mais rápido do que eles jamais serão. Em seguida, ele sai da taverna e vai ao barbeiro, que demonstra um nervosismo evidente. No entanto, sua apreensão não é exatamente por causa do forasteiro, mas pelos pistoleiros da taverna, que estão à procura de um segundo confronto. Mesmo com a barba cheia de espuma, o forasteiro esconde seu revólver sob o avental de barbeiro, e em questão de segundos, elimina os 3 pistoleiros. Após o tiroteio, os civis veem o forasteiro como uma ameaça. Entre eles está uma jovem donzela chamada Kali, que se aproxima e tropeça de forma provocativa. Ele rapidamente compreende suas intenções e lhe diz que, se quiser conhecê-lo melhor, é só pedir. Kali o chama de abusador e ele leva a ofensa a sério, arrastando-a para o estábulo para fazerem amor. Após um dia mais tumultuado do que ele esperava, o forasteiro se dirige a um quarto de hotel para descansar, se recusando a fornecer seu nome para o registro. Durante a noite, ele é assombrado por um flashback perturbador. Duncan, um delegado federal, é chicoteado até a morte por Stacy Bridges e pelos irmãos Dan e Cole Carlin, enquanto os cidadãos assistem impotentes sem conseguir ajudar o delegado. Ao amanhecer, o forasteiro retorna à barbearia, pois ainda deve receber um banho de água quente. Aproveitando a ocasião, o xerife local Sam lhe faz uma proposta. Ele pode assumir o trabalho que anteriormente era dos pistoleiros, que o forasteiro eliminou no dia anterior. A tarefa é defender a cidade contra o Bridges e os irmãos Carlins, que estão prestes a ser libertados após um ano na cadeia. De repente, a conversa é abruptamente interrompida por uma furiosa Kali, que tenta atirar no fora da lei. No entanto, o xerife consegue afastá-la, antes que ela tenha a chance de eliminar o pistoleiro, que ainda não aceitou o seu trabalho oferecido. Mais tarde, em um ambiente mais calmo, o fora da lei recusa a oferta de Sam. O xerife insiste para que ele tome uma decisão apressada, sem conhecer todos os detalhes. Revela-se que Bridges e os irmãos Carlins eram os pistoleiros responsáveis pela proteção da cidade e pela segurança da companhia mineradora. No entanto, eles acabaram se sentindo mais poderosos do que realmente eram e começaram a abusar dos civis. A situação piorou quando roubaram o lingote de ouro da companhia e o esconderam em sua cabana, o que gerou uma grande revolta entre os moradores. Com essas evidências, os civis conseguiram colocar Bridges e os irmãos Carlins na prisão. No entanto, o fora da lei desconfia que algo está fora do lugar. Ele acredita que uma companhia mineradora jamais deixaria um bem tão valioso quanto o ouro vulnerável a qualquer um. Essa suspeita fortalece sua decisão de recusar o trabalho. Desesperado, Sam revela que os civis estão ansiosos por boas notícias, pois esperam que ele, como sucessor do falecido Duncan, possa trazer a segurança e a justiça que a cidade precisa. Como o fora da lei não tem grande apreço pela cidade, o xerife recorre à sua última alternativa, oferece total liberdade ao protagonista, com todos os produtos e serviços gratuitos para ele. Com essa nova liberdade, o forasteiro decide primeiro ajudar um idoso indígena e seus filhos, fornecendo suprimentos às custas de um comerciante preconceituoso que se recusava a atendê-los. A maioria dos cidadãos, inspirada pelo gesto, começa a seguir seu exemplo. O forasteiro então convida todos para uma bebida na taverna. O taberneiro aceita
aceita de bom grado, até que o xerife revela que, devido ao acordo exclusivo com seu novo pistoleiro, não receberá um centavo pelos serviços prestados. Além disso, o próprio Sam não escapa das consequências. O forasteiro nomeia o anão Mordecai, o ajudante do barbeiro, como o novo xerife de Lago e também como prefeito da cidade. Na cena seguinte, Bridges e os irmãos Carlin são libertados e imediatamente se dirigem para a cidade que os condenou. Enquanto isso, na cidade, o forasteiro treina os homens locais no uso de armas, os preparando para uma emboscada contra os fora da lei. Colocados no telhado do estabelecimento, eles começam a atirar contra uma caravana de bonecos de treino. No entanto, nenhum tiro acerta o alvo. Ao invés disso, eles acabam causando danos significativos à própria cidade. Sem outra alternativa, o forasteiro decide atirar nos bonecos. Durante a primeira tentativa, ele acerta a cabeça dos bonecos. Após o incidente, o forasteiro ordena a 2 carpinteiros que derrubem o estábulo de Beldy, o proprietário do hotel, para usar a madeira na construção de uma grande mesa para um piquenique. Beldy, claramente descontente, deve obedecer ao fora da lei, que exige que ele despeje todos os inquilinos do hotel. Desesperado, o homem pergunta para onde essas pessoas irão. Enquanto isso, em direção ao lago, Bridges e os irmãos Carlin atacam o acampamento de 3 homens inocentes, apenas para roubar suas roupas e cavalos. Cansados do domínio do fora da lei, vão até o dono da companhia mineradora para sugerir que os foras da lei podem ter esquecido o povoado, insinuando que estão se humilhando diante do novo pistoleiro Ivan. Em resposta, Dave deixa claro que Bridges e os Carlin retornarão devido ao acordo que fizeram com a companhia, que também envolvia a morte do xerife Duncan. À noite, enquanto os inquilinos do hotel são despejados, o pastor local aborda o fora da lei, o lembrando que essas pessoas são seus irmãos aos olhos de Deus e que ele não deveria tratá-las dessa forma. O forasteiro responde que, se o pastor os ama tanto como irmãos, então que os recebe em sua própria casa. O único que realmente se beneficia do trato com o fora da lei é Mordecai, o anão que o forasteiro nomeou como o novo xerife e prefeito. Furioso, Beldy tenta atacar Mordecai, que se refugia nos alicerces do hotel. Ali, Mordecai revive o trauma de um ano atrás, quando testemunhou o terrível assassinato de Duncan. As súplicas de Duncan foram ignoradas pelos cidadãos, e com seu último suspiro, ele amaldiçoou todos, desejando que fossem para o submundo. A única que tentou intervir foi Sarah, a esposa de Beldy, mas ela foi impedida de sair do hotel. De volta ao presente, o fora da lei, insatisfeito com ter o hotel apenas para si, solicita a companhia de Callie, que desta vez não se opõe, ao contrário da ocasião anterior. Enquanto isso, Sarah é forçada a atuar como sua serva, uma situação com qual ela claramente não concorda. Simultaneamente, na igreja, os vizinhos se reúnem para se queixar do abuso de poder do fora da lei. Eles deixam claro que não toleram mais essa situação e que farão algo a respeito ainda naquela noite. Pouco depois, enquanto o fora da lei dorme tranquilamente, Callie se levanta da cama com cuidado e abre a porta do quarto para os vizinhos. Eles entram pensando que vão encontrar o pistoleiro, mas acabam espancando apenas um monte de cobertor por um lençol. O verdadeiro fora da lei, no entanto, estava escondido na janela e lança uma banana de dinamite contra eles. Embora os homens percebam o perigo e consigam escapar do quarto a tempo, o fora da lei os fuzila sem piedade. No final do confronto, apenas um homem ferido, Morgan, consegue escapar, embora ele não demonstre muita preocupação com o ocorrido. Beldy, por outro lado, lamenta a destruição significativa de seu hotel, refletindo sobre as consequências de tentar romper seu trato com o fora da lei. Dave, falando em nome dos outros, promete uma grande soma de dinheiro como forma de pedido de desculpas. Beldy, indignado com a decisão de Dave, expressa seu descontentamento. Dave, em um tom baixo, observa que prometer é uma coisa, mas cumprir a promessa é algo completamente diferente. Como seu quarto foi reduzido a cinzas, o fora da lei não tem outra opção senão dormir no quarto dos proprietários, onde Sarah também está. Assim que ele entra, a mulher pega uma tesoura e o adverte que ele não poderá fazer o mesmo com ela que fez com Kaylee. Apesar do aviso, o fora da lei provoca Sarah, até que ela se encontra por cima dele. Ele então começa a beijá-la, desconsiderando suas palavras e a tensão no ambiente. Ao amanhecer, Sarah confessa ao fora da lei que não consegue dormir em paz desde a morte de Duncan, cujo corpo foi enterrado em uma tumba anônima como se fosse um fora da lei comum. Ela revela que, após a visita daquele xerife, os cidadãos de Lago passaram a desconfiar dos forasteiros. Antes de se despedir, Sarah adverte o protagonista para que tenha cuidado,
observando que ele é um homem perigoso que inspira medo nas pessoas. O fora da lei responde que as pessoas só temem o que já carregaram dentro de si. Pouco depois, o forasteiro ordena que todos os civis pintem os estabelecimentos da cidade com tinta vermelha. Ele não tem outra opção senão cumprir a ordem, embora temam que, ao final, o povoado se pareça com o inferno. E é exatamente isso que o forasteiro coloca no cartaz fixado em Lago. Quando Belde se reencontra com sua esposa, ele demonstra grande irritação em relação ao que Sarah fez com o protagonista. Em sua defesa, Sarah ressalta que os vizinhos não são melhores e lembra como assistiram à morte de Duncan. Belden explica que não tiveram outra escolha, pois o xerife havia descoberto que a mina local era propriedade do governo e estava sendo usada a favor da cidade. Se não tivesse ordenado o assassinato de Duncan, ele teria fechado a mina, que era a maior fonte de renda de Lago. Para Sarah, no entanto, uma vida humana vale muito mais do que ouro. Na cena seguinte, vemos Morgan gravemente ferido, cavalgando até o acampamento de Bridges e os irmãos Carlin. Eles só se mostram dispostos a ajudá-lo depois que recebe seu pagamento por terem mantido silêncio durante 1 ano na prisão. Mesmo assim, Morgan se recusa a fornecer a combinação do cofre da companhia mineradora e Bridges decide acabar com seu sofrimento. De repente, um atirador misterioso abre fogo contra os foras da lei, que rapidamente buscam abrigo. De uma colina, o atirador consegue arrancar a orelha de Coley. Incapaz de identificar o atirador à distância, os foras da lei suspeitam que seja Dave e exclamam que estão dispostos a resolver a situação através de uma conversa. No entanto, não recebem resposta, o que só aumenta seu desespero. Enquanto isso, o misterioso atirador se afasta do local, revelando-se como forasteiro. De volta a Lago, agora pintada de vermelho, ele inspeciona os preparativos para a emboscada. O cenário inclui civis posicionados nos telhados com rifles, mesas repletas de comidas e bebida, e uma grande faixa na entrada do povoado que diz: "Sejam bem-vindos". Quando recebe o sinal que os foras da lei estão se aproximando, o forasteiro decide surpreender a todos e deixa a aldeia. Segundos depois, Bridges e os Carlins chegam furiosos, disparando em tudo que se move e destruindo tudo que encontra pelo caminho. Os civis tentam se defender como podem, mas são rapidamente derrotados pelos foras da lei, que os derrubam de suas posições com facilidade. Em meio ao caos da batalha, Dave tenta fugir em direção ao lago, mas é interceptado e fuzilado por Bridges. No final do confronto, os poucos sobreviventes são feitos de reféns na taberna, onde os bandidos zombam deles, lembrando a ironia de preparar uma festa de boas-vindas depois de serem acusados do assassinato que eles próprios ordenaram. Quando os foras da lei estão prestes a metralhar os civis, um chicote emerge na escuridão e arrasta Coley para fora da taberna, onde o forasteiro o açoita até a morte. Após isso, o forasteiro lança o chicote de volta para dentro da taberna, o que aumenta a tensão entre Bridges e Dan, que imediatamente ordenam que todos saiam do estabelecimento. De repente, alguns cartuchos de dinamite caem aos pés dos foras da lei, fazendo-os se dispersar rapidamente. No entanto, não há explosão. Os cartuchos eram apenas uma distração para permitir que o forasteiro se livrasse dos cavalos dos bandidos. Em busca do misterioso atacante, o forasteiro enforca Dan com uma corda bem na frente de Bridges. Assustado e desesperado, o fora da lei restante é atraído para um canto escuro por uma voz que pede ajuda. Sem saber, o forasteiro se aproxima por trás e quando o fora da lei se vira, é recebido por uma rajada de balas fulminantes. Aproveitando a confusão, Belde tenta atirar no forasteiro, mas Mordecai, no último momento, fuzila Belde antes que ele possa completar o ataque. Ao amanhecer, o forasteiro se prepara para deixar Lago, não sem antes lançar um sorriso para Sarah, que também está decidida a ir embora. Nos arredores do povoado, o forasteiro encontra Mordecai, finalizando os detalhes de uma lápide. Antes de se despedir, Mordecai menciona que nunca soube o nome do forasteiro, ao que ele responde que, de fato, Mordecai sabe. Enquanto Mordecai, ainda confuso, observa o forasteiro cavalgando para um novo destino. Revela-se que a lápide é para Duncan, o falecido xerife federal e irmão do forasteiro. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.